Olá, de volta ao Gazine. Tenho aqui um projeto do professor Carlos de Brito Lacerda, que mora e leciona na cidade de Senador Canedo, em Goiás. E esse projeto dele não é a primeira vez que ele faz. Eu participei 2 vezes da finalização como convidado e agora foi a terceira vez. E agora numa outra escola, que é o Colégio Estadual João Carneiro dos Santos, CEJCS, e o projeto dele trabalha, como foi das outras vezes, com a interdisciplinaridade dos fanzines, com os alunos, com os estudantes do ensino médio, junto com os professores das outras disciplinas. Então, eu estive no dia 27 de setembro de 2022, a convite dele, para presenciar a finalização da amostragem dos fanzines resultantes do projeto. O projeto dele foi estruturado, como sempre ele faz, tem aqui um projeto que ele estruturou e inseriu na escola, junto com, o aval da direção e com os professores. E entre agosto e setembro, eles fizeram esse novo fanzinaço, né, da versão 2022. E com isso resultou em vários fanzines e eu lá estive, fotografei os fanzines, conversei com os grupos dos alunos, cada grupo com o seu fanzine, que me explicava um pouco da produção, do tema, de como fizeram. Cada um dos fanzines recebidos por eles, já previamente avisados pelo professor, vão ser enviados, vão ser inseridos na Exposição Internacional de Fanzines, dentro do evento Ciberpagelanças 3, que ocorrerá ao final, o último fim de semana do mês de novembro de 2022. Então, eu tenho aqui a amostragem, uma rápida amostragem dos fanzines, né? Então, são os fanzines feitos pelos alunos, né? Por exemplo, esse aqui, Las Chicas Malas, edição 1, Panjar Editora. Panjar, segundo elas, é o nome, é a primeira letra de cada nome de cada uma das integrantes que estão desenhadas aqui. Eu tenho este outro aqui, Juntos e Misturados, a versão preto e branco e a versão colorida, e eu explico rapidamente. A gráfica que faz a fotocopiagem, já conhecendo o trabalho do professor, faz primeiro uma versão de prova, que é essa versão aqui. Essa versão de prova, ela tem anotações quando há consertos, correções, né? E aí, uma vez feita a análise das correções enfim, pronto o fanzine, vem a versão com a capa colorida, né? Então eles têm direito a uma capa colorida e o miolo preto e branco. E todos os que eu recebi, eu pedi um autógrafo de cada um dos integrantes, né? Então os fanzines têm um padrão. O padrão formato A5, então dobrado do papel A4 para A5. Tem o editorial, o expediente, com o tema, a apresentação do fanzine, com os alunos colaboradores, os professores orientadores, né? Um contato e o ano, a data. E daí vem os temas, né? Por exemplo, os jovens e suas culturas, preconceito no trabalho sobre as pessoas LGBTQIA+, custo da cesta básica. Então, como vocês veem, o mundo dos pensamentos especiais, qual a importância do inglês e do espanhol para o mundo dos negócios, a desigualdade, as desigualdades sociais atuais, né? Tem alguns erros aqui que não foram vistos na prova e não foram corrigidos, mas isso é normal. Alguns cartoons, algumas charges que tem a ver, e todo o final toda a última página do fanzine, a terceira capa, essa aqui não está muito visível. Vamos ver um outro fanzine, que é este aqui, de outro grupo. Eu peguei um fanzine apenas como exemplo, tá? Esse aqui que vocês viram, Juntos e Misturados. Vou pegar esse outro aqui, que é Fofocalizando. E aí no final, a terceira capa tem, como tem no outro também, dependendo da copiagem não ficou muito nítido.
tem uma poesia concreta, né? Eles aprenderam um pouco sobre a poesia concreta e estudaram isso com uma professora de certo da área, ou de artes ou de língua portuguesa, agora eu não me recordo. E aí cada grupo trabalhou a sua poesia, né? Com texto e tendo uma espécie de trabalho imagético junto, né? Então temos esses fanzines aqui. Algum outro mais ousado em que eles entregaram um fanzine dentro de um pacote, né, de um envelope. Aqui está o saquinho, o envelope, e aí o fanzine dentro. O Fundo do Poço. E aí cada um criou o seu fanzine. Editora Frustração. Eles inventam. O professor Carlos deixa bem claro a função criativa do fanzine, né, sem cerceamento, pelo menos nas capas e na poesia. E na parte interna eles têm orientações de outros professores, porque afinal é um fanzine escolar, é um fanzine em que eles aprendem a organizar, a pesquisar temas e por fim montam, né? O professor Carlos tem um texto que inquire essa questão até quando esse tipo de trabalho pode ou não cercear o processo criativo dos fanzines. Esse texto dele, essa reflexão, é um capítulo que está no livro que eu co-organizei com o professor Henrique Magalhães, da série Desenredos, que é uma série de e-books dentro da pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais da UFG. A série Desenredos é coordenada pela professora da FAV e da pós-graduação de lá, a professora Leda Guimarães, né? Então, só para deixar claro que há essas reflexões também, né? E esse livro que eu falei pode ser, eu já divulguei muitas vezes, pode ser baixado gratuitamente tanto no site Marca de Fantasia como no site da UFG. Aqui eu tenho outros fanzines que eu quero mostrar rapidamente. Eu vou mostrá-los bem rapidamente e depois as fotos do dia que eu estive lá com as mesas e os respectivos estudantes, os grupos de estudantes. Não dê esperança aos urubus. Eu estou mostrando alguns aqui por causa da pressa. Eu não quero me estender muito no vídeo, poesia, na última capa, mas eu quero deixar claro que todos os grupos trabalharam de forma criativa. Alguns desenhando, esse desenho inclusive é de uma das alunas, esse aqui. Eles me esclareceram muitos pontos lá que foram interessantes. Pensando demais. Tem algum outro que eu ganhei 2 exemplares, então obviamente vai para a exposição e um deles fica comigo. E eu quero, aqui tem um que se apropriaram até da capa de um livro do Edgar Guimarães, que foi publicado pela Marca de Fantasia, mas claro que é uma apropriação para o fanzine, né? Eles brincam aqui, como pode, fanzine, R$5, aí tem o preço e tem lá aqui dentro algumas outras informações, né? E mais alguns fanzines aqui interessantes. Brincam com fanzines com relação ao videogame. Bregas do Interior, editora Mangoloco. Então tem muita brincadeira aqui. E tem um fanzine em especial que foi feito com uma turma especial realmente, uma turma que tem deficiência, né? Pela orientadora, a coordenadora, deixa eu lembrar aqui. Eu anotei, mas eu estou tentando achar o nome dela. É a pessoa que trabalha junto com os alunos que têm a deficiência. Eu fiz anotações, mas agora não vou conseguir. Depois, lembrando, eu coloco na descrição do vídeo, né? E ela me explicou que ela fez o trabalho com eles, ajudando-os. E o desenho, por exemplo, o desenho é uma colagem, mas a pintura da capa é de um dos alunos, né? O colorido da capa, né? Ela trabalhou aqui com eles, escrevendo manualmente, tentando simular o caderno, o manual. Na verdade, foi ela que escreveu, ajudando-os a pensar as ideias. Penso eu que teria sido um pouco mais ousado se ela tivesse sabido que poderia deixá-los atuar com os desenhos deles também aqui. Talvez ela ficou um pouco receosa porque achou que não ficaria bonito, né? Mas isso é uma visão que a escola tem, que precisa um pouco ser transcendida, principalmente para os fanzines. Mas ela fez um belo trabalho, eu só estou apontando aqui que pode ser melhorado com essa conscientização futura. E agora eu quero mostrar aqui para vocês as fotos, né? Então aqui está o cartaz do evento, né? Terceiro fanzinaço, o nome da escola em 2022,
Temáticas variadas, criatividade, conhecimento científico, informação, bom humor, reflexões, senso crítico e entretenimento. O local, que é a escola, Colégio Estadual João Carneiro dos Santos, Senador Canedo, Goiás, é perto de Goiânia, não é em Goiânia, é uma outra cidade. Data 27 de setembro. E aqui as fotos. Então eu tirei várias fotos com eles, eu vou mostrar aqui. Essa foto aqui, na verdade, é um caderno aqui que tem anotações de termo de aceite. Eu vou explicar essa foto aqui, eu me lembrei. Ela é dentro da gráfica, dentro da fotocopiagem, do local onde eles fazem fotocopiagem. O dono da gráfica me explicou, o Carlos já sabia, que todo o grupo ia lá, deixava os fanzines, depois averiguava a cópia, o boneco, né, a cópia, para ver se estava ok. E aí eles deixavam um deles aqui assinado o termo de aceite, né, para ter uma organização do fanzine que foi deixado, do grupo. Então tem uma organização bem interessante também nesse ponto, né. Aqui tem fotos com os fanzines, né? Eu recebi vários fanzines. Esse trabalho foi apresentado de manhã, com a turma da manhã e com a turma da tarde. A turma da manhã tinha o professor Carlos e eu visitei a escola. Na parte da tarde, o professor Carlos não poderia, teria apresentação com outra professora. E aí eu também acabei não ficando, né? Fiquei só com esse material dos alunos que estudam de manhã. Aqui é a Xerox, é a fotocopiagem, ele tem um grampeador, a gráfica tem um grampeador grande que pode alcançar o grampeamento do fanzine sem precisar nos utilizarmos dos recursos que eu uso. Muita gente usa, que é abrir o grampeador padrão e grampear em cima de uma borracha, né? Só para mostrar isso. Aqui é o professor Carlos, que estava paramentado no dia com bottoms na sua camisa, simulando um cosplay de bottoms, que tinha algo a ver também com a criatividade com os fanzines. Foi bem interessante essa roupa que ele esteve usando no dia, né? Aqui a copiagem com alguns exemplares em cada mesa de cada fanzine que pertencia a cada grupo, que são esses grupos que estão sendo apresentados aqui nas fotos, né? Então eu vou fazer uma passagem rápida aqui. Eles têm um termo também a escola tem um termo eu não vou me recordar agora, mas eu conversei com o professor Carlos e o diretor. Eles têm a autorização para as fotos lá na escola já com os pais. Eu não vou lembrar agora a explicação que me deram, mas então está ok a divulgação deles, porque é um ensino médio, né? E ainda muitos não têm ainda 18 anos, mas mesmo assim eles têm essa autorização do uso da imagem, né? E eu estou usando aqui dentro do meu Gazine, como parte do meu projeto do pós-doc, apenas a título de mostrar os fanzines. Alguns davam brindes, né, como esse bombom Sonho de Valsa, os fanzines e os grupos. Eles ficaram bem contentes de saber que estariam na exposição de fanzines também com os fanzines deles, né? Até avisei o endereço, né, que é próximo, não é muito distante da cidade de Senador Canedo. Mais para frente eu vou conseguir lembrar o endereço e deixar aqui para quando a exposição estiver pronta, né? Porque ela ainda vai ser montada. Eu estou passando rapidamente as fotos aqui para vocês verem. Algumas fotos ficaram grandes. Não, eu tenho que diminuir a visualização do zoom aqui. Vamos, computador. Aqui. Aí eu diminuo um e aí diminui de mais outro. Bom, paciência, vou aumentar aqui agora. Então, esses são os alunos que têm deficiência, também estavam empolgados. Essa é a professora que trabalhou com eles também. Aqui então terminei a amostragem dos fanzines desse projeto do professor Carlos de Brito Lacerda. Ele me entregou uma pasta, né, contendo o projeto, contendo alguns itens interessantes que são inseridos para a organização, né,
dos fanzines, dos eventos e o próprio projeto, né? É isso. Até o próximo. Ah, bom, antes de terminar, dando uma finalização da importância que tem sido a utilização dos fanzines, né? Em escolas e com pessoas que começam a saber usá-los para com os seus estudantes, né? Então, apesar de ter um direcionamento, há ainda algum processo, alguma liberdade criativa em alguns pontos que é necessária, né? Que são necessários essas liberdades criativas, mas também, obviamente, entende-se que há um limite, já que é interdisciplinar e que há um aprendizado temático interdisciplinar dentro, e o fanzine é utilizado mais como uma ferramenta, assim como as histórias em quadrinhos podem ser e são utilizadas também, né? E esse vídeo está sendo inserido hoje, no dia 12 de outubro de 2022. Era para eu tê-lo feito antes, não consegui, mas fica como uma homenagem ao Dia Nacional do Fanzine também.